Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje conversando sobre o alcance das medidas tomadas pela administração Biden em relação ao uso de suas armas, como os ataques do MS, contra o território russo. De início, somos obrigados a entender que essa medida é, sem dúvida, mais um nível na escalada do conflito, e se não fosse assim, não seria perceptível a demora e o cuidado dos Estados Unidos em dar esse passo na escalada. E se de um lado podemos concluir que a recente mudança dos Estados Unidos representa um avanço para os ucranianos, pelo outro podemos entender que um passo ousado como esse, mesmo diante dos riscos que ele representa, pode ser visto como um diagnóstico da situação atual ucraniana, ou seja, reflete a complexidade e as limitações que a Ucrânia enfrenta no momento. Mas como foi essa autorização? Bom, ela tenta passar uma tranquilidade para os russos quanto à sua segurança. Agora, como a Rússia pode entender a mensagem e reagir a isso? Seria essa medida um estímulo ou desestímulo à ideia de território tampão? Bom, essas são perguntas que só o tempo será capaz de respondê-las. O que podemos perceber, no entanto, é que os Estados Unidos pensaram em uma forma de criar também uma espécie de zona tampão dentro do próprio território russo, uma área que poderíamos chamar de semi-desmilitarizada. Bom, mas vamos aos fatos para vocês entenderem por que eu estou afirmando isso. Na concepção de Washington, ele estaria reduzindo o santuário terrestre russo, espaço esse onde as atividades militares não poderiam ocorrer livremente. Ou seja, essas armas americanas poderiam ser usadas pelos ucranianos contra alvos militares russos específicos. Com isso, sem contar os drones de longo alcance que Kiev já usa, as forças ucranianas poderiam atacar livremente com as armas modernas ocidentais até 16% do território russo. Se pensarmos direitinho, uma área bem próxima dos 18% de território ucraniano controlado pela Rússia. Para termos uma ideia concreta dos territórios russos em que Moscou teria suas atividades militares limitadas, seriam áreas correspondentes aos oblastes de Belgorod, Kursk e Briansk. No discurso dos Estados Unidos, isso demonstraria para os russos que eles não precisam ficar irritados, pois ainda têm 84% do território protegido, mantendo ainda um vasto santuário para as forças de combate, comando e controle, logística e serviços de apoio na retaguarda da Rússia. O que você acha que a Rússia vai achar dessa afirmação? Vai ser otimista e olhar o copo meio cheio, ou vai interpretar de forma oposta, considerando uma tentativa dos Estados Unidos de criar fronteiras dentro de seu próprio território? Em termos militares, não há dúvida de que a situação ucraniana não era muito confortável, principalmente diante da dependência da ajuda ocidental. Não é por acaso que eles passaram a investir pesadamente na fabricação de drones de longo alcance que não teriam essa limitação imposta pelo Ocidente, mas apenas o risco relacionado a represálias russas. E nesse contexto, a capacidade limitada da Ucrânia de atacar alvos mais profundos dentro da Rússia ainda restringe severamente suas operações militares. Altos funcionários dos Estados Unidos descreveram a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia com sistemas guiados de foguetes de lançamento múltiplo como sendo principalmente para fogo de contrabateria e limitado geograficamente à área de Kharkiv. Além disso, as forças ucranianas podem estar proibidas de atacar alvos militares russos que não estejam ativamente envolvidos em operações contra a Ucrânia, sugerindo que a redução real do que os ocidentais chamam de santuário terrestre russo poderia ser ainda menor do que os 16% teóricos. Mas, como sabemos, os ucranianos já têm encontrado formas de ir além desses limites. Recentemente, houve alegações de que Kiev atacou um caça russo Su-57 no aeródromo de Akhtubinsk, no oblast de Astrakhan, lembrando que esse caça estaria em solo. Embora a escala dos danos ao Su-57 não esteja totalmente clara, o ataque acaba destacando a vulnerabilidade das forças russas e a eficácia potencial das operações ucranianas com drones. Outro incidente envolve um suposto ataque ucraniano a um navio de desembarque, o barco patrulha russo Yeisk Krai de Krasnodar. Se confirmado, esse ataque demonstra a habilidade contínua da Ucrânia de desafiar as operações navais russas no Mar de Azov e no Mar Negro. A destruição ou danificação de embarcações russas não apenas atrapalha a logística militar de Moscou, mas também envia um sinal claro sobre a capacidade da Ucrânia de projetar poder naval, mesmo com uma marinha extremamente limitada. Bom, gente, como falamos em nosso vídeo de ontem, as eleições para o Parlamento Europeu estavam apontando para mudanças e parece que as previsões se concretizaram. Não sei se vocês já ficaram sabendo, mas o resultado das eleições foi um verdadeiro terremoto na política francesa.
O presidente Emmanuel Macron decidiu convocar eleições antecipadas depois de sofrer uma derrota importante nas eleições do Parlamento Europeu. Isso abre uma oportunidade grande para a extrema-direita ganhar poder real na França. Claro, essa decisão mexeu bastante com os mercados. O euro caiu e as ações francesas, junto com os títulos do governo, também sofreram quedas. Segundo uma pessoa próxima de Macron, aos 46 anos, ele tem visto seu poder diminuir desde que perdeu a maioria absoluta no parlamento há 2 anos. Macron acha que, ao pegar todo mundo de surpresa, pode ser que consiga recuperar a maioria. Mas se o partido de Marine Le Pen, o RN, assumir o controle, a ideia é que nos próximos 3 anos o partido mostre incompetência, o que prejudicaria a candidatura dela à presidência em 2027. No entanto, isso é um risco, uma vez que essa possibilidade estaria na mesa, mas ela, quando vir à realidade, é uma coisa bem diferente. As eleições serão em 2 rodadas, no dia 30 de junho e 7 de julho, para escolher 577 parlamentares, e o novo governo assumirá em julho. Para Le Pen, o desafio é transformar sua popularidade crescente em uma vitória concreta. A votação provavelmente vai girar em torno da insatisfação com o jeito de governar de Macron, o custo de vida e as políticas de imigração, além de questionar se o RN é realmente capaz de administrar um governo europeu importante. Emmanuel Pellerin, um deputado do partido de Macron, disse o seguinte: tudo aponta para o RN ganhando uma maioria relativa ou absoluta, mas isso força os franceses a refletirem sobre o que está em jogo. Mesmo se o RN, que é contra a imigração, e a União Europeia conseguir a maioria, Macron ainda será presidente por mais de 3 anos e continuará controlando a defesa e a política externa. No entanto, ele perderia o poder de definir a agenda doméstica, o que afetaria políticas econômicas, de segurança, imigração e finanças, incluindo o apoio à Ucrânia, já que precisaria de aprovação do parlamento para financiar qualquer apoio. As eleições antecipadas também coincidem com o início das Olimpíadas de Paris em 26 de julho, atraindo ainda mais atenção para a França. Conforme o ministro das Finanças Bruno Le Maire falou, esta será a eleição parlamentar mais importante para a França e para os franceses na história da Quinta República. O RN propõe aumentar os gastos públicos, apesar da dívida francesa já ser grande, além de medidas rigorosas contra a imigração, como a expulsão de mais migrantes, benefícios sociais apenas para cidadãos franceses e prioridade para franceses em moradias sociais e emprego. Essas propostas podem aumentar os custos de financiamento nos bancos. Os mercados reagiram rapidamente à notícia, com o euro caindo 0,5% e as ações de grandes empresas francesas sofrendo perdas. Empresas de concessão de rodovias, como a Eiffage e a Vinci, também viram suas ações caírem depois que o RN sugeriu a nacionalização das rodovias para reduzir os pedágios em 15%. A decisão do resultado vai depender, em grande parte, do compromisso dos eleitores de esquerda e centro-direita em impedir a ascensão da extrema-direita ao poder. Uma pesquisa não oficial de dezembro mostrou que o RN está a caminho de dobrar ou triplicar seus resultados, possivelmente alcançando a maioria. Partidos de esquerda e direita já estão se organizando para discutir possíveis alianças. O Grupo Eurásia prevê que o cenário mais provável é um parlamento dividido sem uma maioria clara. Liderado pelo jovem Jordan Bardella, de 28 anos, o RN conquistou quase 32% dos votos no Parlamento Europeu, mais do que o dobro da votação da lista de Macron, que teve 14,6%. Os socialistas chegaram perto, com quase 14%. Outro amigo de Macron mencionou que o presidente espera mobilizar os eleitores que se abstiveram na votação de domingo. Alguns líderes do RN foram pegos de surpresa pela rapidez da convocação das eleições. Veja o que disse Sébastien Chedou, vice-presidente do RN. Não pensávamos que seria imediatamente após as eleições europeias. Segundo ele, Bardella será o candidato do partido a primeiro-ministro. Atualmente, o partido de Macron tem 169 deputados na Câmara Baixa e um total de 577, enquanto o RN possui 88. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, ao menos em termos temáticos, os Estados Unidos estão se esforçando para obter o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas para um acordo proposto pelo presidente Joe Biden para a crise em Gaza. Esse plano, em 3 etapas, visa a libertação de reféns em troca da aceitação por Israel de um cessar-fogo permanente e da retirada de suas tropas de Gaza. A proposta enfrenta diversos desafios diplomáticos e geopolíticos,
Primeiro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está visitando o Egito e outros países da região para obter apoio ao plano. O Egito, junto com o Catar e os Estados Unidos, desempenham papéis importantes para manter as negociações em andamento. A resolução das Nações Unidas que apoia essa proposta sugere que as negociações continuem enquanto não houver um acordo definitivo, com um cessar-fogo permanente como objetivo. A complexidade desse acordo reside em garantir que ambas as partes, Israel e Hamas, aceitem as condições estabelecidas. O Hamas, que controla Gaza, iniciou uma disposição para cooperar com iniciativas que assegurem o fim da guerra, mas a confiança entre os envolvidos é mínima. Israel, por sua vez, manifesta preocupações sobre a terminologia e os compromissos presentes na resolução. Como vocês sabem, internamente Israel enfrenta pressão tanto política quanto social. A renúncia de Benny Gantz, do Gabinete de Guerra de Emergência, e as manifestações das famílias dos reféns acabam aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para aceitar uma solução diplomática. A administração Biden, para mostrar resultados concretos, considera até mesmo negociar diretamente com o Hamas, mediado pelo Catar, caso um acordo abrangente não seja alcançado. Entretanto, a resposta de Israel à linguagem utilizada na resolução das Nações Unidas também é um ponto importante. Israel prefere a expressão cessação de hostilidades, ao invés de cessar-fogo. Isso pelo fato de que a primeira é vista como menos permanente, logo mais flexível. Além disso, a exigência de que ambas as partes aceitem totalmente a proposta de acordo de reféns é outro ponto de discórdia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.